Nós estamos aqui diretamente hoje, o De Frente com a Verdade especial. Nós estamos aqui em Guriri, São Mateus, Espírito Santo. E, na verdade, esse programa de quinta-feira, que você espera aí toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo. E hoje, diretamente de São Mateus, Espírito Santo, Guriri, São Mateus, Espírito Santo, de frente com a verdade, onde nós falamos sobre a questão de teologia, a questão bíblica, tirando suas dúvidas, né? O nosso programa, ele é completamente interativo e você pode participar. Hoje está conosco o nosso amado irmão, pastor Jonas, que vai fazer a sua apresentação. Bom dia, pastor Orlando, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E eu sou pastor da Missão Batista aqui em Guriri, somos uma congregação nova e nós iniciamos, no meio do ano passado e estamos aqui levando a palavra de Deus, e fazendo o trabalho do Senhor. É uma alegria estar nessa manhã compartilhando com vocês, um pouco da palavra de Deus. Amém. Então nós vamos partir agora para a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é, pastor Jonas, o que é os livros apócrifos? Isso aí é interessante mesmo, porque existe aí muitas dúvidas, Alguns acham que são livros que não deveriam nem constar na Bíblia, que falam que são livros espúrios, são livros de segundo gabarito, outros que falam que são livros de literatura judaica que não deveria constar no texto bíblico. Nós temos várias opiniões a respeito, alguns chamam até os apócrifos de deuterocanônicos, deuteros canonizados juntos, Aí já é um exagero também, Porque, muito embora os apócrifos tenham a sua utilidade, tem a sua utilidade histórica, tem a sua utilidade cultural, chamá-los de deuterocanônicos, ou seja, são canonizados juntos com os outros, já é dar uma atribuição além do que da função desses livros. Esses livros, eles não constam na Bíblia hebraica, são livros que foram depois acrescentados ao texto bíblico, e são livros que, como nós lemos, livros comuns de literatura, e nós adquirimos cultura com esses livros, podemos dizer que os apócrifos cumprem esse papel, Você sabe mais da história, do pano de fundo ali da cultura judaica, mas chamá-los de canônicos já é um exagero, É um exagero e dar a esses livros uma função que eles não têm. Na verdade, são livros comuns, que nos ajudam a entender um pouco da cultura e da história judaica, mas não são inspirados como os livros que nós temos no cânon. Então, amados, assim, você tem que entender um pouco o contexto da época, pastor Jonas? É o período intertestamentário de Zacarias a Zacarias, 400 anos que Deus fica sem falar. Imagine, as pessoas ali que costumavam Deus falar através dos seus profetas, Deus falar através, de homens inspirados, e de repente Deus passa 400 anos sem falar nada. E quando Deus não fala, então o homem procura Deus, Procura escrever a sua história. Então, assim, esses livros, não existem nas Bíblias protestantes, mas sim nas Bíblias católicas, Mas são livros também históricos, de um período que existiu, não é nada inventado, existiu. Eu mesmo gosto muito do primeiro Macabeus, um livro ali da entrada. É o único livro que a gente pode compreender biblicamente a entrada dos gregos, A dominação romana. Então são livros. Mas como atualizar, pastor Jonas, esses livros que não são inspirados, como nós estamos falando, apócrifos, Mas como atualizar hoje, para os nossos dias? Bem, eu creio que
toda literatura ela traz consigo, né, consigo uma gama de conhecimentos, né? Então, o primeiro Macabeus nos ensina a entender o pano de fundo histórico. Deus parou de falar, mas a história continuou, né? A história não parou, a história continuou. Então, esses livros hoje, para nós, eles têm importância no sentido de nós entendermos a história, entendermos certas coisas que são culturais, né? E não só esses livros que são os apócrifos mais voltados para o Velho Testamento, né? Que a maioria conhece os apócrifos do Velho Testamento, mas nós temos apócrifos no Novo Testamento também. Então isso é interessante, porque nós temos o Evangelho de Tomé, nós temos vários outros livros que são até de cunho gnóstico, né? Mas aqui que nos ajuda a entender alguma coisa da história, né? De fatos que aconteciam na época. E nós precisamos ter o discernimento que nós vamos estar lendo como literatura. Literatura comum e não como uma literatura sagrada. Nós não vamos pegar coisas dali, porque se você já entrar na parte religiosa, vai trazer muita confusão, né? Nós temos Tobias, por exemplo, tem lá uma forma que ensina a espantar demônio, né? E isso é uma forma totalmente pagã. Coisas exorcismo, exorcismos, oráculos que eram feitos na época, né? Pelas outras culturas, né? Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso, né? Mas, assim, existem coisas que Jesus cita nos próprios evangelhos que dá a entender que ele tinha conhecimento, aquela história né, os discípulos citam, uma mulher morreu, teve 7 maridos. Isso é relatado no livro de Tobias. Tobias, ele casou com a viúva, né, que havia morrido. Ele havia tido 7 esposas e havia morrer, né? Então, provavelmente ele seria o próximo da lista. E aí ele faz lá vamos dizer, a mandiga lá que espanta o demônio que matava, né? Então, Jesus estaria citando aquele livro? Não diretamente, mas citou uma tradição. Uma tradição. Então, isso eu vejo que é importante. Como a questão do sábado também, que ele cita nos apócrifos, né? O sábado também, né? Também. Então, a gente lê para nós vermos o contexto histórico, as tradições, isso é muito rico. Né? Nos enriquece, sabendo discernir que uma coisa é a literatura canônica, uma coisa é a Bíblia em si, e outra coisa são os livros apócrifos. Isso. Então, amados, assim, você pode entender o que o pastor João está querendo falar claramente, é o seguinte: por uma questão histórica, sim, entendeu? Você lê, é bom ler, né? É bom, porque você lê tanta coisas, assim, de uma maneira ruim, né, que não presta, aquilo ali presta, assim, para te localizar. E tem uma questão também, assim, no meu ponto de vista, o melhor texto que fala contra a idolatria, na verdade, não está na nossa Bíblia católica, ou na nossa Bíblia protestante, está na Bíblia católica. Se você for lá em Sabedoria, capítulo 3, a partir do verso 10, vai falar que ele não tem força, que precisa que alguém pregue na parede. Você vai pedir ajuda, né? Aquele que não, para viagem, para aquele que não pode dar nenhum passo. Então, assim, era um texto que eu gostaria que tivesse na nossa Bíblia, porque lá, assim, é um texto que fala mesmo a questão, assim, mais claramente sobre a questão do ídolo. Então, assim, tem esses textos, né? É um texto que eu gostaria, mas você precisa ter esse cuidado para trazer, assim. Então, assim, nós temos a Bíblia protestante e sentimos que ela é completa, né? De Gênesis ao Apocalipse, eu não sinto falta de nada, ela completa aquela questão.
A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, os 7 livros chamados apócrifos, não inspirados nesse período de 400 anos que Deus fica sem falar, mas também não podemos deixar de falar que esses livros também são livros históricos, né? E tem a sua importância na história bíblica, né? Sim. Que até Jesus ele cita. Tá certo? Então nós vamos passar agora para o segundo tópico de frente com a verdade, hoje com o pastor Jonas Duarte Carneiro, pastor da Missão Batista aqui em Guriri. O segundo tópico do nosso De Frente com a Verdade hoje é Trindade. Existe? Então, é outro tema polêmico, né? Que muitos também não deveriam, né? Dividir a cristandade, mas infelizmente, por uma má compreensão do termo, muitos se dividem, né? Nós temos grupos aí que se dizem cristãos que não aceitam a Trindade. A Trindade, ela existe, né? Não é uma palavra que nós encontramos no texto bíblico, porém, né, a doutrina da Trindade, ela é muito clara, não apenas no Novo Testamento, mas em todo o texto bíblico. Se você vê na criação, a gente vê que o termo Elohim, né, já dá um sentido plural, né? O nome Elohim quer dizer deuses, né? Traduzido no sentido do hebraico, mas não apenas a questão do nome, mas você vê que quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, então nós vemos aí o plural de pessoas. Façamos não é um, é mais de um, né? Então, depois nós vemos ali na questão da Torre de Babel, Deus ele desce ali, aí a gente vê também de novo, né? Desçamos e confundamos. Então a gente vê que Deus não está agindo sozinho, o Pai não está agindo sozinho. O próprio... Há um jogo de palavras também no início, quando ali em Gênesis está falando sobre a questão da criação, né? A questão do Bereshit, né? Bereshit bara Elohim, né? Ele criou Deus. Esse Bereshit aqui, ela vem da raiz Resh, que significa cabeça. E lá em Colossenses 1:18 vai dizer que Jesus é o cabeça da criação. Olha que coisa fantástica. Ou seja, até a escrita está apontando para Jesus, está apontando para esse cabeça. E lá em João fala que tudo que foi feito por ele também. Sem ele, nada que foi feito se faria. Então é muito claro, né? Não temos como duvidar, não temos como questionar essas coisas. Tudo isso, né? Pastor Jonas, o que eu vejo também, assim, a questão de pessoas, hoje a internet, ela virou, assim, um mundo sem cerca, né? Na questão bíblica, na questão teológica, evangélica. Verdade. Então, cada um fala por si, né? E tem muitas vezes se torna a terra sem lei, né? E acabam os tolos, né? Os tolos ficando... pegando aqui, pegando ali, sem fundamentos às vezes, né? Pega uma questão, nome de Deus, né? Então eu vejo que essa questão da Trindade, eu creio na Trindade, eu assim, na minha vida cristã, entendeu? Mas eles pegam o quê? O nome Trindade não existe na Bíblia, então por isso a Trindade não existe. Mas esquece que o mundo cristão, ele foi desenvolvido através de concílios. Exatamente. De pessoas sérias, pessoas estudiosas, né? Que hoje nós não estudamos como aqueles antigos doutores
teólogos, né, que conheciam o grego, o hebraico, línguas, latim e tal, raiz. Então, assim, para chegar a essa conclusão hoje, as pessoas de uma palavra só querem eliminar tudo. Exatamente. Até a questão do concílio. O que é um concílio? É onde as autoridades, as pessoas, os conhecedores, as pessoas que têm autoridade para decidir, eles se reuniram para debater o tema. E nós temos concílios aí que duraram meses, né? Então, nós não podemos descartar toda essa tradição, todo esse esforço teológico, hermenêutico foi feito nesses concílios, e homens que já estavam mais próximos ali dos apóstolos, né? E ali eles sentaram, debateram e fecharam num tema assim: a Trindade, creio no Espírito Santo. Isso foi uma confissão de fé, né? Então eles definiram ali que a Trindade, que o Espírito Santo era terceiro, porque não havia muita dúvida sobre a questão do Filho, nem do Pai, mas o Espírito, havia uma polêmica, né? O Espírito é Deus, o Espírito... mas o texto mostra que o Espírito é Deus. Quando Pedro ali, na questão de Ananias e Safira, né? E Pedro vai dizer: por que Satanás, né, tentou você para que você mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse a homens, mas a Deus. Então nós vemos que Pedro está dizendo: o Espírito é Deus. Então é a terceira pessoa da Trindade, né? E se nós formos ver em todo o texto bíblico, né, aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele se entristece, tem sentimentos, e isso não é inerente de uma força. Mas quem se entristece, quem tem sentimentos, é uma pessoa, assim como eu e você. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, ele nunca se colocou apenas como um profeta, mas ele mesmo se coloca como Deus quando ele perdoa pecados. E aí alguém questiona: mas quem é esse que perdoa pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E a questão clara também é que as teses, né, da questão de Lutero, ele coloca o vínculo da questão do Espírito Santo, né? A Trindade, né? A questão do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a mesma substância de poder e autoridade. Quer dizer, ele nivela, porque os três realmente apresentam Deus. Isso é como a água. A água aqui, H2O, a essência da água, da química é H2O. Mas a água, ela pode estar no estado líquido, ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado gasoso. O estado muda, mas a essência continua sendo H2O. Então, assim, a Trindade é a mesma coisa, entendeu? A ação de Deus na criação, a ação de Deus na salvação, através de Cristo Jesus, e a ação de Deus também na igreja, através do Espírito Santo, como uma pessoa, né, que está... e é até engraçado também, né? Porque quando a igreja subir, quem vai subir junto com a igreja? O Espírito Santo. E aí eles vão procurar a palavra. Eles vão procurar a palavra. E quando eles procurarem a palavra, para meio de salvação vai ficar difícil. Por quê? Porque nós cremos através do Espírito Santo que está na igreja. O Espírito é que testifica, né, a palavra. E o Espírito que nos faz entender também a palavra. Isso, eu compreendo. O Espírito é o fiel intérprete da palavra. Da palavra. Então quando a igreja subiu, o Espírito Santo subiu, vai ler a palavra, mas como se fosse um livro. Não vai entender. Não vai entender, a inspiração não vem, né? Não, o Espírito, então assim... O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim como teve a ação de Deus na criação, o Deus que cria, o Deus que olha
a aliança, ela é soldada. Ela tem que ter os dois lados, né? Mas o homem sempre quebrava a aliança com Deus. O homem sempre quebrou essa aliança com Deus. Então, se não tem um homem capaz de manter a aliança, Deus, ele desce, se faz homem para assumir uma outra parte através de Cristo Jesus, para soldar essa aliança, para ser único e suficiente para os nossos pecados. Então, o Espírito, a Trindade não está na Bíblia, mas ela está clara ali na Bíblia. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus fala aos seus discípulos, né? Eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vou mandar um outro consolador semelhante a mim. Uhum. Consolador, né? Aí a palavra paráclito, né? Paráclito. Paráclito, paracleto também. É aquele que está do lado, né? Aquele que está companheiro, aquele amigo, né? Exatamente. Então o Espírito Santo é muito importante, porque ele é o amigo, mas o Espírito Santo também é pneuma, aquele que está dentro. Né? Então é importante a questão do Espírito Santo, né, pastor Jonas? Muito importante. Eu vejo que às vezes a igreja, ela perde muito nessa questão do Espírito Santo por não entender o Espírito Santo como essa pessoa que está movendo a igreja, essa pessoa que está revelando a igreja, aquela pessoa que está ensinando a igreja. Muitas vezes nós temos muita afinidade com o Pai, com o Filho, mas nós desconhecemos a pessoa do Espírito Santo. E eu acho que a igreja, ela tem perdido muito. É por isso que o movimento pentecostal veio para resgatar um pouco disso. Veio para resgatar. Tem algumas dificuldades no início por não entenderem toda a complexidade da pessoa do Espírito Santo, mas que coisa bacana os pentecostais fizeram, que história linda. Né? E o crescimento pentecostal, não estou falando nem já aí dos neopentecostais, estou falando do pentecostalismo do mesmo. pentecostalismo Original, clássico, né? Então, que história linda. E foi uma bênção na evangelização da nossa nação. Então, eles não entendendo tudo, mas eles se abriram para receber essa bênção. E isso fez diferença na vida da igreja. Né? Isso mesmo. Então, meu filho, minha filha, nós estamos aqui ligadinho no De Frente com a Verdade. Agora nós vamos passar para o terceiro tópico desta jornada. Nosso terceiro tópico existe regras específicas para interpretar o texto bíblico, pastor Jonas? Sim, com certeza. A Bíblia, apesar da sua natureza divina, ela é um livro, como outro livro qualquer. Então, esse livro ele tem características próprias de um livro, tem seus elementos e gêneros linguísticos, e também nós vemos na Bíblia narrativa, poesia, profecia e figuras de linguagem. No final do Evangelho de João, nós vemos simbologias, né? Um exemplo muito claro de uma figura de linguagem, quando João vai dizer, né? Muitas outras coisas, muitos sinais e milagres Jesus fez, né? E se fosse contar tudo, não caberia no mundo todo livros para contar. É claro que isso é um exagero. Então, isso é uma hipérbole, né? Uma forma de dizer que tinha mais, né? Tinha mais. Ele queria dizer exatamente, olha, eu tinha muito mais milagre para contar, mas não tive tempo de narrar tudo. Então, você vê aí que a Bíblia é um livro com suas regras, né? Nós temos uma matéria na teologia que se chama hermenêutica, né? Que traz algumas regras para que a Bíblia seja interpretada. Uma das regras mais fundamentais é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, o que quer dizer isso? Há lugares, há textos que a gente lendo uma leitura rápida,
a gente não vai entender, mas a Bíblia traz outros textos que vão elucidar a nossa dúvida. E outra coisa importante que todo texto precisa ser lido à luz do seu contexto. Senão você vai criar aí um pretexto, como dizem, né? Eu fico impressionado que a gente vê muitas vezes a pessoa subir no púlpito, ler um texto bíblico e falar de outras coisas. Fala de outro assunto. Ele abre o texto, depois fecha o texto e nunca mais volta para o texto. Para que leu? Não é? É uma pergunta, por que leu? Antes não lesse, né? Já fosse falando daquilo que ele estava na mente dele para falar. Mas a nossa função primária, quando nós estamos pregando, é realmente nos ater ao texto bíblico. É trazer realmente aquilo que está no texto. E não usar o texto para a gente estar falando aquilo que a gente acha que é. Então, são essas pequenas regras, elas são importantes para a gente nos conduzir na leitura do texto, né? E tem várias outras regras, né? Mas acima de tudo eu sempre falo, comece a Bíblia com oração e termine com oração, né? Tem um termo que fala, né? Teodidate, ou seja, Theos, Deus, né? E didate, ensino, ensinados por Deus. Nós falamos sobre o Espírito Santo. É o melhor intérprete, é o melhor professor. Então, quando você ler a palavra, quando você lê o texto, ore, busque a presença de Deus, que Deus vai falar com você também. Pastor Jonas, e colocando também uma coisa assim de suma importância também, eu vejo assim às vezes as pessoas falando aproximação entre fé e ciência, ou distanciamento, né, entre a questão de fé e a questão de ciência, a questão bíblica. Só que essas pessoas falam como se a fé ela fosse algo contrário completamente à ciência, só que a teologia é uma ciência. É uma ciência que procura compreender Deus, procura entender Deus. Então, quando você vai fazer teologia, e aí que está uma questão de muitos alunos até reclamam. Eu achei que a gente ia ler a Bíblia, eu achei que a gente ia estudar a Bíblia, não sei o quê. E a Bíblia, no curso teológico, é o que menos é estudado. Porque a Bíblia se estuda em casa, se estuda na igreja, se estuda na escola dominical, mas a questão dos estudos é aquilo que está em volta, né, do contexto, da procurar ali e tal. Então, assim, uma exegese, uma hermenêutica, né? A minha teve quase umas 50 páginas. Só que eu fui procurar lá e vi uma antiga, eu falei, misericórdia, isso aqui, entendeu? Era responsabilidade antiga, né, dos antigos estudantes de levar próximo à ciência. E aí o bicho ficava enorme, ficava grande. Então, assim, o que você acha a questão da fé, da ciência, dentro da interpretação bíblica? Eu acho muito válido. Nós precisamos entender que, principalmente a ciência moderna, precisa entender que Deus, quando ele cria tudo, ele deixou princípios para a sua criação. Ele estabeleceu, quem estabeleceu a ciência foi Deus. A teologia, na era medieval, era a mãe de todas as ciências. Todas as escolas que foram fundadas foram baseadas na teologia. Para você estudar as outras matérias, a teologia era o que vinha primeiro. As grandes faculdades, hoje Harvard e outras lá nos Estados Unidos, têm seus fundadores pastores. Se você for ver a história, você vai ver que as grandes faculdades foram fundadas por
homens de Deus. E hoje, infelizmente, né, quando surgiu aí o racionalismo, fizeram essa separação entre fé e ciência. Não, que agora o homem chegou à sua maturidade, nós agora só aceitamos as coisas que a razão pode explicar. Agora, o fato é que existem coisas que você não pode explicar, nem a ciência explica. Isso não significa que essas coisas não são relevantes. Então eu vejo assim que esse dilema entre fé, razão, ciência, não deveria, é um falso dilema. Porque a ciência ela também não dá resposta para tudo. Haja visto aí, né, nós estamos vivendo num momento em que os cientistas estão perdidos. Onde está o remédio para o que está acontecendo no mundo? De repente o remédio é a fé, que muitos estão sendo ali, não estão entrando em depressão, muitos não estão tirando a própria vida porque tem uma fé num Deus que cura, que sustenta, que dá força para passar por essa circunstância. Então, onde a ciência tem os seus limites. Onde a ciência cala, não quer dizer que a fé tem que se calar também. Eu acho que nós precisamos buscar o equilíbrio, né? E a ciência precisa respeitar a fé e a fé também precisa respeitar a ciência. Eu tenho fé na cura de Deus, mas eu vou tomar o remédio que o cientista fez. Não porque eu estou com fé no remédio, mas eu tenho fé que Deus deu uma capacidade para aquele cientista colocar ali propriedades naquele remédio que vai me curar. Então eu vejo que precisa haver esse antagonismo entre razão, fé, ciência e fé. Eu acho que podem as duas coisas caminharem juntas. Eu mesmo conheço uma pessoa, conversando com essa pessoa, que é um médico, ele falando assim, que chega a situação de uma cirurgia, que assim, ele não gosta de perder vidas. Ele não gosta, quando ele fala assim, quando morre alguém, se sente abatido, poxa, eu perdi ali e tal, porque o médico está ali, se colocando ali, né, naquela questão de um instrumento de Deus, naquele momento. E ele fala o quê? Que tem momento que ele não vê ali, não quer perder aquela vida e tal, sai um pouco, vai lá, ora a Deus, Senhor, mostra, né? Aí quando volta, Deus mostra uma direção, vai naquela direção, a pessoa se recupera. Então, assim, é uma mistura mesmo dessa questão de você estar entendendo, compreendendo, buscando, né? A questão, todo instrumental de ciência está ali. Tudo foi tentado, não deu certo. Então eu vou sair, vou fazer uma oração, eu volto ali, Deus me mostra uma solução, né? Que a própria ciência está ali, entendeu? Então, assim, e andam junto, não pode andar separado, né? Então essa é a questão. Então, meu amigo, você está conosco hoje no De Frente com a Verdade. A verdade é uma só, a verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vamos agora passar para o quarto tópico. O nosso quarto tópico é o seguinte: possessão demoníaca. Existe ou é uma questão apenas da emoção humana? Então, a possessão demoníaca, isso aí é meio controverso também, porque nós vemos casos em que a possessão é confundida com a doença, muitas vezes psicológica, e muitas vezes pessoas simulam a própria questão de estar possesso para chamar a atenção
Eu já, nesses 20 anos de ministério, eu já vi casos assim, pessoas que simulam possessão para chamar atenção para si. Né? Mas eu tenho que dizer que eu vi muitos casos onde não tem como o ser humano fazer. Não tem como explicar de uma visão. Eu lembro de um caso que nós fomos expulsar um demônio e fomos um grupo da igreja, eu não era nem ainda, não era pastor ainda, era membro da igreja, e nós, ao chegarmos na casa, era uma distância de uns 100 metros, casa, a pessoa dentro do quarto, possessa, e essa pessoa gritou lá de dentro do quarto: vocês estão vindo aqui me expulsar? Podem vir, que eu estou esperando vocês. Como era possível que a pessoa não teve a visão, ela não viu a gente. Ela estava dentro do quarto, as casas... Não foi essa vez, não. A pessoa estava dentro de um quarto, trancada, e nós estávamos a uns 100 metros, estávamos dobrando a esquina. E essa pessoa de lá de dentro, ela dá esse brado, né? E veio claramente ao nosso ouvido. Então, não tem como explicar uma coisa olhando, humanamente falando. Alguém pode dizer, mas devia ter câmeras. Não tinha. Isso foi uns 30 anos, quase uns 30 anos atrás. Então, não tem como. É uma coisa inexplicável. A pessoa comer caco de vidro. Onde vai... Como que a ciência e não acontecer nada? Só humanamente falando, essas coisas são sobrenaturais. Uma pessoa derrubar sozinha, derrubar não sei quantos homens. Levantar uma traseira de um carro, que também eu já... Sim, então, essas coisas não se explicam. Né? Não se explicam. Então, esses fatos... olhando, a gente vê que a possessão é uma realidade. Se o texto bíblico não falasse, né, mas a experiência mostra também. O texto bíblico fala e a experiência mostra que realmente existem casos verdadeiros de possessão. Mas existe, como eu falei, casos também que... De emoção, né? De emoção, de alguém querendo chamar a atenção. Existe também. Eu já passei uma experiência, pastor Jonas, ali no quilômetro 41. Nós estávamos construindo uma igreja, tinha uma mulher que pertencia até uma denominação, que eu não vou falar o nome, todo dia na igreja, saião, cabelo no coque, tudo e tal. E de repente o esposo dela correu lá: pastor, minha mulher está endemoniada, vai lá. E no meio do caminho eu fui conversando, né? Aí o seu pastor lá já orou e o demônio voltou, o pastor fulano orou, o demônio voltou. E na época o pastor Paulo, assim, muito experiente nessa área de libertação, né? Eu falei: voltou. Então isso aí já foi uma deixa, entendeu? Aí quando eu chego lá, a mulher tá com a mão virada, mudando de voz e tal. Primeiro, eu via a mulher constantemente na igreja. Segundo, que todo pastor lá orava e voltava. Aí já fiquei desconfiado. E quando eu vi ela falando e tudo assim, eu olhei para a criança dela, o filho dela, pelado, sentado. A casa era uma casa de estuque, né? O chão era chão de barro mesmo, né? E a criança sentada, barriga enorme, um barrigão cheio de verme, comendo aqueles que a gente fala assim, cocô de minhoca, casa terra do cocô da minhoca, comia como se fosse chocolate. Aí na hora eu pedi o discernimento do Senhor, estava sentindo que aquilo não era demônio. Aí eu falei com a mulher assim: olha para o seu filho aqui, ó. Enquanto você está brincando de endemoniada, seu filho está aí pelado, comendo terra, cheio de doença. E fui falando. A mulher começou a chorar. Aí quando ela começou a chorar, ela falou assim: pastor, eu fingia de endemoniado para me bater no alemão, porque o alemão faz isso comigo, com aquilo. Então, na realidade, não tinha demônio, né? Era uma forma dela pegar o esposo e bater no esposo. E o esposo ficava com medo.
Então já peguei uma situação dessa e já peguei uma outra situação. Nós estávamos orando lá em Cariacica, ali em Campo Grande, no terreno da igreja, os irmãos podem ser testemunha disso. E um pai de santo, casado com uma evangélica, estava lá. E aí o bicho se manifestou. Vamos orar por ele, o bicho se manifestou. E aí um hora, outro hora, e nada do demônio sair, né? E na hora eu pedi, Deus, me dá um discernimento do que é necessário fazer. Aí Deus mandou pegar a esposa, os filhos, botar em volta e pra gente orar. Jonas, rapaz, o demônio saiu, mas ele saiu estruturado. Ele não saiu assim, ele saiu assim em estrutura. Saiu batendo na cerca, que era de chapa, e bateu na árvore, quebrou na hora. E quando nós fomos ver lá, na hora, um galho dessa grossura foi quebrado, entendeu? E libertou. Sim. Então, assim, pastor da área não tem como falar que não existe. Eu não tenho como falar que não existe, diante de experiências que já vivi. E diante também de você chegar e o Espírito Santo falou assim, ó, isso aí é emocional, é da alma, é a alma. Né? Você falou aí uma palavra que realmente ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Você falou que você teve discernimento. Uhum. É o que às vezes falta quando se trata de possessão demoníaca. Às vezes falta discernimento para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa acha que tudo é possessão demoníaca. Ou então vai para o outro extremo, né? Acha, não, isso é da mente, né? Isso é psicológico. Existe coisas que são psicológicas, existe coisas que é da pessoa, mas existe o lado espiritual. E que nós precisamos pedir a Deus discernimento para saber. Porque o homem ele é corpo, alma e ele é espírito. E muitas das vezes também, quando uma pessoa que é envolvida com o espiritismo, né, e tal, bruxaria, se converte, eu gosto de conversar. Eu gosto de tirar algumas dúvidas, perguntas, porque a pessoa veio daquele contexto, veio de lá. Eu conversando com o rapaz, ele falou assim, uma coisa que o demônio não age, é no improviso. É tudo organizado, né? Quando coloca principados, potestade, dominadores. Então ele está falando assim, é algo que é estudado. Então ele coloca assim, até a ação de demônios é estudado. Ele falou assim, a pomba gira, as 7 sais. Só age na questão da sexualidade, levando pessoa para o homossexualismo, para a prostituição. Aí vem outro demônio, Exum Caveira, só age na questão da morte, demônio de morte, enfermidade, tal, que a pessoa fica enferma ali, de repente, para matar. Tranca-rua, demônio de prejuízo, falência de comércio e tudo e tal, o pessoal vai em busca de que falir o outro, né? Tem um concorrente ali, 2 lojas, vai correndo para falir a outra e tal. Aí, Maria Mulambo, age aonde? Demônio da pobreza, miséria, e aquelas pessoas que têm aquela doença de acumular lixo, coisa velha, tudo aquilo ali. Então, assim, é uma ação estratégica. E às vezes tem cidade é dominada por isso. Tem cidade que é um espírito de prostituição terrível. A outra cidade, morte. Quase todo dia morre gente, é a Bangu, né? Outra, pobreza, vai em cidade, assim, às vezes pobre, miserável, entendeu? Então, assim, são ações que, quando você começa a estudar, quando você começa a procurar, você faz um trabalho de libertação. E tem cidades que o demônio age como uma espécie até de prefeito. Isso é interessante que na nossa cidade aqui, não sei se você já ouviu a história, que tinha um espírito no começo, bem no início, e que
dava as diretrizes. Uhum. Esse espírito dava as diretrizes aqui para as autoridades agirem. Uhum. E nós tivemos aqui alguns macumbeiros até famosos aqui, né? Uhum. São Mateus era... Domingos, Pendeiro, outro lado. E essas pessoas eram respeitadas na sociedade. Mas por trás de tudo ali, o diabo estava manipulando todo um contexto, toda uma cidade. Algumas pessoas da batalha espiritual dizem que são espíritos territoriais. Né? Isso. Então, a coisa é complexa. Complexa. É tanto que eles procuram que essas instituições que promovem isso, Sim. Eles procuram alguns pontos de chegada da cidade para levantar um trono ali para poder dominar. E as pessoas passam ali, às vezes nem sabem, né? Nem tem essa questão, né? Então, isso aí é claro, porque assim, conversando com outro cara também, falou assim, quem chega primeiro no Brasil? Aí o cara, são os portugueses. Não, os primeiros no Brasil eram os índios. E os índios já trabalhavam com a questão da feitiçaria, demônio de matas, né, e tal. Então, consagra o quê? Consagra ribeiras, pedras, tudo a demônio. Daqui do segundo momento... O animalismo, né? O segundo momento vem o quê? Os portugueses. Trazem o quê? A idolatria. E consagra fazenda, rua, estrada, cidade, a esses ídolos, né? Aí vem o terceiro povo também para o Brasil, os africanos, e também consagra as questões de cachoeira, ribeira, tal e tal. Então a gente tem que trabalhar nessa área para também ministrar sobre a cidade, sobre o país, né? Que vê aí a manifestação hoje do STF contra, né, o Brasil, o Senado, a Câmara. Por quê? Porque isso é um domínio espiritual muito forte que quer, de qualquer maneira, prender o Brasil para o Brasil não avançar, não crescer, não se destacar e ficar preso, né, nessas questões. Então, assim, eu mesmo, claramente, é uma área que eu trabalho e creio que tem, infelizmente. Tá certo? Você está aqui no De Frente com a Verdade, hoje falando com o nosso convidado especial aqui de São Mateus Guriri. Se você quer procurar uma igreja aqui em São Mateus, você está aí desengrejado, procure o pastor Jonas. Qual é o seu telefone, pastor Jonas? Meu telefone é 99828-3912. 27, você é de Guriri. 27. Missão Batista em Guriri. Com certeza você vai ter uma palavra de Deus aí muito forte ao seu coração. Se você quiser também fazer um pedido de oração pelo WhatsApp, entre em contato com o pastor Jonas, vai estar disponível a orar por você, ministrar, e com certeza vai ser bênção pura, sem mistura. Nós vamos agora para o nosso quinto tópico. O nosso quinto tópico é a respeito da Bíblia. A nossa Bíblia hoje, na questão português, é a tradução do João Ferreira de Almeida, conhecida aí, todo mundo praticamente usa essa tradução, mas a questão, Jonas, a pergunta é o seguinte: até que ponto a tradução João Ferreira de Almeida é uma boa tradução? Essa aí é uma questão que a gente tem que realmente discutir, porque nós temos a tendência de exaltar muito aquilo que é de fora, é muito aquilo que é europeu. E na teologia, os europeus realmente têm o seu valor, mas nós não podemos, com isso, desprezar um texto que foi usado por Deus para evangelizar uma nação igual a nossa, uma nação que é um continente. Então, a tradução de João Ferreira de Almeida, ela é boa, é uma boa tradução. Como nós temos as outras também aí, nos Estados Unidos tem a King James, temos a tradução francesa, Novo Testamento do Nestlé Aland, mas voltando para o João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele foi uma pessoa fora de série. Precisamos conhecer a história desse homem que não era padre.
Um dia eu vi uma pessoa falar assim, essa tradução de João Ferreira de Almeida, escrita por um padre, vocês viram. Tá por fora, né? Tá por fora. João Ferreira de Almeida, ele era da igreja reformada holandesa. Uhum. Um português que se converteu do catolicismo para a igreja protestante, para a igreja reformada. Então, esse homem, João Ferreira de Almeida, ele começou aos 16 anos, começou a tradução do Novo Testamento. E era um profundo conhecedor do grego, do hebraico, de outras línguas, do espanhol, do francês, e era uma pessoa que tinha muita facilidade de aprender línguas, né? E ele levou a vida toda, ele leva a vida toda na sua tradução, que enfrentou perseguições, a sua edição do Novo Testamento foi queimada, ele teve que recomeçar tudo de novo, e ele termina, quando ele morre, ele não termina a sua tradução do Velho Testamento, ele acaba ali em Ezequiel, e um amigo dele vai traduzir o restante do Velho Testamento. Ele já havia traduzido o Novo, parou em Ezequiel e outros completaram a sua obra. Então é uma tradução boa. Muito embora na época o João Ferreira ele trabalhou com as ferramentas que tinha, né? E de lá para cá nós tivemos novas descobertas arqueológicas que vieram acrescentar. Aí alguém pode dizer, não, mas então ficou desatualizado? Não. A Sociedade Bíblica, né? Tanto que eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, a NAA, né? Uhum. Que é a atualização da revista atualizada. Então, as novas descobertas, os fatos arqueólogos novos já estão contidos nesse texto aqui, que é uma boa tradução. Os irmãos não precisam se preocupar, podem ler, podem realmente esmiuçar esse texto, porque é uma boa tradução. Mas assim, se fosse algo que condenaria essa tradução, o que seria que você acha assim, que tem uma tradução melhor, que trabalha mais esse texto na compreensão? Bom, na verdade, nós precisamos entender, quando a gente fala de traduções, que não existe texto bom e texto ruim. Existe texto diferente, né? Existem textos que diferem em algumas coisas. E são coisas mínimas. Quais são as grandes diferenças que nós vemos? Nós temos ali o final do Evangelho de Marcos, que algumas traduções colocam entre colchetes, que nos melhores, nos textos mais antigos, como diz, esse texto não tem, né? Nós temos o texto ali de todo o capítulo 4 de João, que fala ali da Samaritana, né? Realmente, os textos mais antigos não trazem essa passagem. E nós temos também 1 João, aquela passagem daqueles que se testificam no céu, na terra. São 3 os que se testificam, né? Nos céus e na terra. A palavra, a água e o Espírito, né? Esses 3 são um. E isso aí o pessoal fala que é um acréscimo, né? Somente essas passagens, que são mínimas, né? Porque a Trindade, igual, ali se prova a Trindade, mas a Trindade se prova em várias outras passagens da Bíblia, né? Então não faz diferença. A questão do texto da mulher samaritana também, se tirar também ali do texto, não faz diferença, né? Então, porque são coisas que existem em outros lugares do texto, né? Bom, então não há diferença, não existe um texto que seja melhor ou pior, existe o texto, né? Você tem ideia, pastor Orlando, o texto bíblico,
nosso texto, o texto da palavra de Deus, ele é tão fiel que o primeiro evangelho escrito, vamos botar Marcos, ele data do ano 50 após a morte de Jesus, os relatos de Marcos. O mais distante vai ser João, que alguns vão datar do ano 100, né? E nós temos alguns textos clássicos, como, vamos dizer, do grego clássico, textos de Platão, que vão datar do século X. Outros vão datar de uma data bem posterior. E as pessoas falam, não, mas o texto... existe contradições, o texto bíblico, papel aceita tudo. Não. Se você aceita a filosofia, todo o conhecimento de Platão, que é bem posterior ao texto bíblico, por que você não vai aceitar o texto bíblico que é uma data mais aproximada do que esses textos? Né? E outra coisa, existe sim algumas coisas diferença de alguns textos. Nós não temos o texto original, é cópia da cópia da cópia. Mas é interessante que Deus ele trabalhou de uma forma tão específica com o texto bíblico, que nós temos milhares de cópias e essas cópias não entram em contradição. O que às vezes muda são palavras, que as pessoas chamam de variantes. E essas variantes é uma palavra que é diferente da outra, mas o significado é o mesmo. Né? Isso já é o que? Prova o quê? Que o texto bíblico ele é verdadeiro e ele é fiel. E isso é claro, assim, pastor Jonas, a questão dos achados, né? Ali do Mar Morto, em 48, e acha-se um livro do profeta Isaías, né? Que está lá no Museu de Jerusalém, e quando vai se fazer a comparação entre aquilo que está lá no achado e aquilo que se tem, é idêntico. Então, assim, porque assim, a questão de mexer com as coisas de Deus, principalmente numa época, hoje a época é secular, né? Mas naquela época assim que as pessoas respeitavam até um dia de finado, antigamente lá, então as pessoas levavam muito a sério essa questão assim, né? Então é muito importante nesse processo. Outra coisa importante nós falarmos, vamos estar rapidinho, que hoje nós temos basicamente dois tipos de textos. Né? Nós temos o texto chamado crítico, que é aqueles dois textos que estão lá no Vaticano, né? Que é o Sináitico e o Vaticano, e nós temos o texto majoritário, que são os outros textos, são chamados de majoritários. Esse texto crítico ele vai ser datado do terceiro século. Né? Ele é o texto mais antigo, do terceiro século. Os outros textos vão ser datados do século VIII. Né? Então, alguns falam assim, eu prefiro o texto crítico, que se é mais velho é melhor. Aí aqueles que preferem os textos majoritários vão dizer assim, não, texto bom é aquele texto que é usado, que é o mais usado, que ele vai se desgastando mais, por isso você não vai ter cópias dele anteriores. Mas o texto ruim, a pessoa lia lá, esse não é bom, deixava lá de lado, por isso que se preservou. Então, quem gosta... Que não era tão bom assim. Que não era tão bom. Então, quem gosta do texto crítico vai dizer assim, não, eu prefiro porque é mais velho. Outros dizem assim, não, eu prefiro os textos majoritários que são melhores. Né? Então, são esses dois tipos de textos que se trabalham, os tradutores trabalham. E uma coisa interessante que os tradutores também, quanto à questão do texto, é o crítico e majoritário, e a questão da tradução. Nós temos a tradução
chamada a tradução formal, que pega e traduz palavra por palavra do texto original, e nós temos a tradução dinâmica, que vai lá no original, vê a palavra, mas traz com a linguagem acessível para nós hoje. Então as pessoas vão dizer, eu gosto da linguagem formal, porque está mais de acordo com o texto. Sim, mas você pode perder alguma coisa na tradução. Uma coisa até interessante, porque quando você vai para uma linguagem formal, existem textos da palavra de Deus que muitas vezes você não entende. E quando a gente lê, traz uma conotação assim complicada para a gente. Igual o Salmo 92, verso 10, vai dizer assim na linguagem mais formal: Deus fortalece o meu chifre. Isso, para alguns, hoje, né? Meu chifre, isso é estranho. Ninguém quer ter um chifre fortalecido. Mas se você for para uma tradução mais dinâmica, trazendo para a nossa linguagem de hoje, vai dizer: Deus fortalece o meu poder. Deus me, a autoridade. Me dá, fortalece o meu poder, fortalece a minha força. Então é melhor para a gente entender. Com certeza. Você está aqui ligadinho no programa De Frente com a Verdade. Agora nós vamos para o 6º tópico. O que esperar da igreja no período pós-pandemia, Pastor Jonas? Então, se espera do período pós-pandemia uma igreja mais dinâmica, mais comprometida, uma igreja que entendeu, fez a sua reflexão desse período, entendeu o que Deus está querendo de nós. Espera-se uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais comprometida. Eu penso que nós não podemos voltar da mesma maneira. Não podemos continuar da mesma maneira que estávamos. Precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus, na nossa evangelização. Nós precisamos entender, aprender as lições que Deus quer ensinar a igreja durante esse período. E eu creio que as próprias pessoas que não são crentes, as pessoas que não têm um conhecimento da palavra de Deus, elas vão estar mais sensíveis também. Mas, pastor Jonas, eu estava vendo assim nós estamos aqui na casa do Sérgio Carrafa, que está querendo casar. Se você quiser casar, é só entrar em contato. E estava mostrando um vídeo, de uma profeta, acho que há 2 anos atrás, falando na profecia que queria acontecer muitas mortes no Brasil e tal, e que Deus iria provar a sua igreja. Provar. A igreja foi aprovada ou ela foi reprovada? O que você acha? Eu tenho, na minha concepção, que a igreja ela não entendeu. Ela está realmente ainda processando tudo isso que está acontecendo. Não vou dizer que a igreja foi reprovada. Ela ficou de recuperação. Exatamente. Porque, assim, até eu estava conversando com você, assim, da lição da Escola Dominical de domingo, onde o autor coloca assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então o autor da revista estava pegando mais na palavra, na tradução, falando até do Ferreira de Almeida, que ele estava querendo assim amenizar um pouco a palavra, para o entendimento da época, porque o texto o certo seria: e sereis mártires, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E a palavra mártir, é morrer por uma causa, morrer por aquilo. E a igreja, assim, do primeiro século e dos pais da igreja, era uma igreja que foi perseguida pelo Império Romano. E os pais da igreja, a maioria deles, eles eram levados à morte. E quando eles chegavam ali, eles
manifestava de forma errada, porque qualquer pessoa que fosse morta pelo Império Romano ia para o desespero, porque a morte romana não era fácil. Um dia o cara falou assim, a crucificação era a pior morte, pior castigo romano, né? Sim. Mas tinha um envelopamento. Você sabe o que é envelopamento? Os romanos tinham uma morte que pegava um pau de ponta, fazia uma ponta no pau e botava o ser humano ali. Se fosse mulher, entrava pela vagina, se fosse homem, pelo ânus. E ficava ali pendurado, sangrando, até morrer. Então, muitos cristãos foram mortos assim, na cruz, em arena. E engraçado que os leões, eles comiam a parte, mas deixavam a cabeça. Eram treinados para isso. Para quê? Para pegar a cabeça, o rosto de desespero e mostrar à plateia que se fizesse o mesmo, ele ia morrer. E com os cristãos, não. Quando levantava a cabeça dos cristãos, eles morriam em paz, sorrindo, com alegria. Sabe o que acontecia? Através da morte daquele cristão, vários se convertiam ali na arena. E o cristianismo se tornou uma praga para o Império Romano. Por quê? Porque os cristãos, quanto mais matava, mais crescia, mais aumentava. E hoje... O sangue dos mártires é a semente do Evangelho, né? E hoje você vê que eu acho que 1%, 0,5% dos cristãos morreria hoje por uma causa do cristão. O resto, se fosse para abandonar, abandonaria. Esse é o pensamento que eu tenho. Na verdade, nós vivemos um secularismo muito grande. E esse secularismo tem afetado a igreja. Tem entrado a teologia liberal, tem produzido muitos cristãos de segunda classe. Assim dizer, né? São pessoas que não têm um comprometimento com Deus. Tanto que em países da Europa, muitas igrejas já fecharam, se transformaram em bares, boates. O Universal vai lá e aluga. E hoje o secularismo tem entrado na igreja brasileira. E quando não é isso, nós temos aquele cristianismo sem engajamento, né? E às vezes a nossa própria escatologia favorece isso, né? Porque hoje tem crente que está esperando Jesus voltar porque não aguenta mais ficar nesse mundo. Então, só que Jesus disse que nós precisamos estar no mundo para fazer o trabalho de Deus. Mas tem gente que quer partir do mundo, né? Então não é nos ensinado o quê? Que Jesus vem para buscar a sua igreja e o resto que se exploda, né? Não é assim. Né? E até essa crença escatológica, ela é nova. Tem 100 anos. É o chamado dispensacionalismo, né? E que leva a igreja até esse comportamento, né? Mas quem está preparado para ser mártir hoje? Quem quer sofrer por Cristo? São poucos. São poucos. De tirar aí 100 pessoas, vai ter 1 ou 2. Com certeza. Vai ter, infelizmente. Eu acho que o coronavírus veio provar isso, né? Com certeza. A igreja se acovardou, a igreja se trancou, a igreja criticou aqueles que faziam diferente, mas assim, eu mesmo, eu não tenho como, assim, contra tudo aquilo que eu aprendi desde criança, se eu me acovardasse, se eu me escondesse, né? Isso aí eu tenho claramente no coração, né? Porque eu entendo que nós somos chamados a morrer pela causa do Evangelho, não se acovardar, entendeu? Eu até respeito você que se esconde, você que pensa diferente, mas é o meu pensamento, não é o meu pensamento. Um dia a gente vai chegar no céu e vão saber. E sem contar ainda, meu filho, minha filha, que isso é o início das dores. Vai vir coisas. A pessoa está amarrada, pastor, eles falam, né? Mas assim, se você não entender isso, que nós estamos... Já estão se falando aí em segunda onda aí desse vírus. Né? Então já está chegando aí nessa situação. Nós queremos, assim, agradecer a sua audiência por estar conosco, estar aí até o fim. E nós queremos que o pastor Jonas faça as considerações finais. Então, eu quero terminar, né, a minha fala dizendo que
Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a bússola. Aqui está tudo que você precisa saber para ter a vida eterna. Então, eu vejo muitas pessoas que estão apavoradas com essa pandemia que está tendo aí. As pessoas estão cheias de dúvidas. E eu quero dizer para você, meu querido, que a história, ela vai continuar. O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas você precisa compreender que nós temos uma promessa da palavra de Deus. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E em todos os momentos, Jesus garante que vai estar conosco. Então, eu não tenho medo que possa acontecer. Tudo que tem que acontecer vai acontecer, mas a nossa fé precisa estar em Jesus. Somente se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, meu querido, nós vamos conseguir superar os problemas que certamente virão, mas nós temos um Deus que Ele está presente, e se você quiser ouvir Ele hoje, basta você abrir o seu livro, porque Ele vai falar com você. Você está conosco de frente com a verdade, disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De frente com a verdade, hoje recebendo o pastor Jonas Duarte Carneiro, diretamente da casa de Deté, Guriri. Fique na paz. Deus te abençoe hoje e sempre.